Olá pessoal, nossa aula hoje é sobre o sistema reprodutor feminino. A gente tem procurado fazer os vídeos um pouco mais curtos para não ser cansativo, mas especificamente no reprodutor feminino a gente não consegue condensar muito. E vocês vão perceber que nós temos que ir explicando muito devagar, muito aos poucos, repetindo algumas vezes algumas informações para garantir que vocês possam assimilar. Então, infelizmente, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, mas é necessário, tá bom? Tenham um pouquinho de paciência, assistam com calma, voltem quantas vezes forem necessários e a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês, certo? Bom, o primeiro aspecto a ser abordado é que a estrutura anatômica do aparelho reprodutor feminino é bem mais simples do que o aparelho reprodutor masculino. Lembre-se que o reprodutor masculino tem uma série de estruturas, né? Aqui nós vamos encontrar basicamente 4. Entretanto, o funcionamento do aparelho reprodutor feminino é muito mais complexo e normalmente nas provas de vestibular são esmagadoramente mais exigido do que o masculino. Bem? Então sempre que o examinador pensa em fazer alguma questão sobre reprodutor, é feminino e não masculino. Por quê? Porque a mulher passa mensalmente por um ciclo chamado ciclo menstrual, que nós vamos conversar daqui a pouquinho com calma. Bem? Mas vamos conhecer primeiro a estrutura anatômica do aparelho reprodutor feminino. A mulher, essa imagem é um pouco mais difícil de entender do que essa. E essa então é uma imagem mais didática. É como se eu retirasse de dentro do corpo da mulher o aparelho reprodutor e esticasse aqui num varal para ser observado. Uma analogia, lógico, né? O que nós teremos aqui? O útero, a tuba uterina, antigamente chamada de trompa de falópio, as fímbrias da tuba uterina e o ovário. E para baixo aqui, o canal vaginal, certo? A vagina. Só que isso aqui não está posicionado assim anatomicamente na mulher. Ele está assim. Então isso é o útero, que corresponde a esse aqui, certo? Aqui está a tuba uterina, é essa aqui. Vendo? Dobrado, né? Quase no ângulo de 90 graus com a vagina. Então aqui é a vagina, aqui o útero. Aqui está o colo uterino. Ok? E aqui o ovário. Muito mais fácil de entender com esse desenho didático. Então, de novo, o útero, e aqui vale a pena ressaltar, a parede musculatura lisa do útero é chamado de miométrio. O revestimento interno, que é de tecido altamente vascularizado e que sofre ação hormonal durante o ciclo, é o endométrio, guarde esse nome. A tuba uterina, ou trompa de falópio, antigamente chamada de trompa de falópio, e o ovário. E aqui, a transição entre o útero e a vagina é o chamado colo uterino. Bem? A vagina e externamente os pequenos e grandes lábios. Na mulher que não teve nenhuma atividade sexual, que não teve a ruptura do ímen, existe aqui uma película, então, que protege a entrada do canal vaginal, né? Que normalmente é rompido no ato sexual, que nós chamamos de ímen. Ok? Não precisa ser necessariamente no ato sexual, tá bem? Mas o ímen, existem alguns ímens que são mais sensíveis e pode se romper com uma facilidade. Outros são inclusive mais resistentes, que podem resistir a uma penetração, chamados ímens complacentes. Mas esse é o famoso ímen. Ok? Bom, então o que acontece? A mulher, desde que nasce, ela já tem os seus ovários com um número grande de folículos, que são as células sexuais que entraram em meiose e pararam no primeiro estágio da meiose. Tá bem? Cada ovário da mulher recém-nascida tem aproximadamente 300 mil óvulos. E esses óvulos, ou ovócitos primários, eles ficarão parados, estacionados nesse estágio, até que a cada ciclo menstrual ele complete ou ele continue as meioses. Agora veja que interessante, uma mulher que tenha 15 anos e ela entra no ciclo menstrual, os ovócitos, ou sempre que nós falarmos em óvulos, estaremos falando em ovócito, tá bem? Ovócito é o nome mais correto do que óvulo, mas a gente popularmente utiliza, comumente usa a palavra óvulo, nós vamos utilizar aqui também. Sempre que eu falar em óvulo, pense em ovócito, bem? Então esses óvulos, eles entrarão
em amadurecimento a cada mês. E se a mulher tem 15 anos, como eu disse, esses ovos já estão guardados há 15 anos. Se ela tiver 40, está guardada há 40 anos. Ok? Então, a cada mês, a cada ciclo, alguns óvulos vão se desenvolver. E a expectativa é que ocorra a ovulação, quer dizer, a saída do óvulo do ovário em direção à tuba uterina. E aí ele vai caminhar nesse sentido, e se ele for fecundado, vai se desenvolver um embrião. Se ele não for fecundado, ele morre. Ainda na tuba uterina ele morre, é reabsorvido e deixa de existir. É uma célula, é microscópico também, é pequenininho. Muito bem. Então o que acontece? Aqui está a representação do ovário cortado. Então nós estamos representando algumas células primordiais, iniciais, são chamados folículos primários, que vão se desenvolver ao longo do ciclo até formar esse folículo maduro que é chamado folículo de Graafi. Esse folículo de Graafi que vai ovular, quer dizer, o óvulo vai sair do ovário a partir desse folículo de Graafi formado. Tá certo? Importante entender essa estrutura do ovário para a gente entender o ciclo menstrual. Aqui um pouco mais de detalhes: células primordiais, germinativas, iniciais, tá bem? Aqui os folículos primários se desenvolvendo, formando em torno dele um conjunto de células que envolve o folículo e que serão produtoras de hormônios, como nós veremos daqui a pouco, tá? O folículo de Graafi desenvolvido e o ovócito ou óvulo no meio. Ocorre a ovulação e sobram essas células, né, do folículo, células foliculares, que serão chamadas agora de corpo lúteo ou corpo amarelo. Tá bem? Então, a cada mês, alguns desses folículos se desenvolvem e completam esse ciclo. Se desenvolvem, produzem as células foliculares, o ovócito fica lá no meio, o ovócito sai, ovula e sobra o corpo lúteo ou corpo amarelo. Então é importante que vocês entendam essa estrutura para entender o ciclo menstrual. O que vai acontecer então? Preste atenção. Por que a menina, quando é novinha, ela ainda não está desenvolvida sexualmente? Né? Porque a sua hipófise está estacionada, ela está parada, ela está em estado de latência. Mas lá um belo dia, a hipófise dispara. E ela começa a produzir dois hormônios, FSH e o LH, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Bem, veja o que vai acontecer. Nós temos que entender bem essa imagem para saber o que nós estamos analisando. Nós vamos analisar 4 coisas ao mesmo tempo. A primeira, o disparo de hormônios FSH e LH. O segundo, como o ovário vai se desenvolver. Olha o folículo primordial, folículo de Graafi, ovulação e corpo amarelo. O terceiro, como o endométrio se comporta nesse ciclo. E aqui nós temos um gráfico mostrando os hormônios da hipófise e os hormônios produzidos pelo ovário. Olha como é complexo. Então a gente tem que acompanhar o raciocínio das 4 coisas ao mesmo tempo. Tá bem? Vamos lá então. Primeiro dia do ciclo menstrual. Que dia é esse? É o dia que a mulher menstruou. Ela menstruou, terminou um ciclo, está começando um novo ciclo. Tá bem? Então o início do fluxo menstrual marca o primeiro dia do ciclo menstrual, mas também marca o fim do ciclo anterior. Concordam? Né? Então o que vai acontecer? Nesse dia, no primeiro ciclo menstrual, a hipófise está produzindo um hormônio chamado FSH. Tá bem? Então o que vai acontecer? O FSH ele vai ser liberado. Com a liberação do FSH, o nome já fala, hormônio folículos estimulante. Os folículos primordiais começam a se desenvolver. O que é esse desenvolvimento? É que em torno desse folículo começam a se formar células foliculares. E o interessante é que essas células foliculares são produtoras do primeiro hormônio sexual feminino, que é chamado de estrógeno ou estrogênio. E o que o estrogênio faz no corpo da mulher?
Todas as transformações dos caracteres sexuais femininos secundários, formação de mama, depósito de gordura em áreas estratégicas do corpo, formação de pelo, a libido, são desencadeadas pelo estrógeno. Então, por que a menina ela é pequenininha e não tem atração sexual e não tem as características sexuais secundárias? Porque ela não está produzindo estrógeno. E por que ela não está produzindo estrógeno? Porque ela ainda não produzia FSH. A partir do momento que ela começa a produzir FSH, os folículos que estavam guardadinhos começam a crescer, começam a produzir estrógeno. E o estrógeno dá as características sexuais. Mas mais importante do que isso, o estrógeno começa a preparar o endométrio, aquele revestimento interno do útero, para receber possivelmente um embrião, se ela for fecundada. Então, o estrógeno faz com que o endométrio comece a se desenvolver. Tá vendo? O endométrio espessando aqui, ó. Né? Espessando. Ok? Então, o que vai acontecer? Quando o estrógeno começa a ser produzido, olha, o estrógeno começa a ser produzido aqui, ó. Vendo? O estrógeno está aumentando, está aumentando, está aumentando, aumentando. Ocorre um feedback negativo. O que é isso? O estrógeno ele inibe a hipófise na produção de FSH. Olha que interessante, né? O FSH estimulou a produção de estrógeno, só que o aumento do estrógeno faz com que ocorra uma queda de FSH. Então, o FSH diminui a sua quantidade. E automaticamente ocorre o estímulo da produção do segundo hormônio chamado LH. O LH começa então a subir gradativamente e quando tiver o pico de LH, preste muita atenção nisso, quando ocorrer o pico de LH, ocorre a ovulação. Então a ovulação coincide com o pico de LH no sangue da mulher. Ela ovula e sobra então aquilo que nós chamamos de corpo lúteo ou corpo amarelo. E o corpo lúteo continua produzindo estrógeno que já produzia e passa a produzir um segundo hormônio chamado progesterona. Sabe qual é a função básica da progesterona? Manter aquele endométrio irrigado, fofinho, pronto para receber o óvulo fecundado, o embrião. Mas, se isso não acontecer, a taxa de estrógeno começará a cair gradativamente e quando ela cair totalmente, a taxa de estrógeno diminui e ela menstrua. Ok? Só que antes disso, a progesterona já inibiu a produção de LH. E quando ela menstrua e a produção de LH caiu, a hipófise começa a produzir FSH novamente. E aí o ciclo reinicia. Olha que complexo isso, não é mesmo? Olha que complexo isso. Tá bem? Vamos revisar rapidamente? Primeiro dia do ciclo produz o quê? FSH. FSH estimula a produção o desenvolvimento dos folículos. Folículo produz o quê? Estrógeno. Estrógeno inibe a produção de FSH. E faz com que o endométrio fique espessado, fofinho, cheio de sangue. Quando o estrógeno inibe a produção de FSH, a hipófise passa a produzir o quê? O LH. Quando ocorre o pico de LH, ovula. Sobra o corpo amarelo. O corpo amarelo produz a progesterona além do estrógeno que estava sendo produzido. Ao mesmo tempo que aumenta a taxa de progesterona, cai a taxa de LH. Cai a taxa de LH e de progesterona. Quando a taxa de progesterona cair muito, junto com a de estrógeno, a mulher menstrua. Tá bem? Nós vamos ver depois que se ela tiver sido fecundada, ela vai continuar a produzir progesterona para que ela não menstrue. Aí ela não pode menstruar, ela foi fecundada. Ok? Vamos voltar um pouquinho, só para a gente ver a função do... Aliás, é um pouquinho para frente. Aqui. Vamos ver a função do estrógeno no corpo da mulher
e a função da progesterona. Lembre-se que o estrógeno ele é estimulado pela produção pelo FSH. Né? O FSH estimula o folículo a produzir estrógeno. O que o estrógeno faz? Né? Como eu disse, ele dá os caracteres sexuais secundários: mama, pelos pubianos, acúmulo de gordura em algumas partes do corpo. Tá? O endométrio, o estrógeno também estimula o endométrio a se desenvolver para receber o embrião. E ele amadurece os órgãos genitais femininos e dá libido sexual. Então a mulher ela começa a ser mulher, né, adulta, em função do disparo da produção de estrógeno, que dependeu do FSH. Okay? E a progesterona, que faz parte da segunda parte do ciclo, né? Ela é produzida pelo corpo amarelo ou corpo lúteo, que ficou resultado da ovulação, é isso? E juntamente com o estrógeno, a progesterona atua preparando o endométrio para receber o embrião, ok? E ele também influencia com menor em escala no desenvolvimento das glândulas mamárias da mama, bem? Se a taxa de estrógeno e progesterona cair, a mulher menstrua, ok? Então tá aqui, ó, mais um slide mostrando aquilo que nós falamos. Está mostrando o FSH e o LH, mostrando o endométrio. Primeiro dia do ciclo, o FSH estimula o folículo a se desenvolver. O folículo produz estrógeno. O estrógeno faz o endométrio se espessar para receber o embrião. Cai a taxa de FSH pelo aumento do estrógeno, feedback negativo. E começa a liberar LH. Quando a taxa de LH está alta, o que acontece? A mulher ovula. Ela ovula e sobra o corpo amarelo, o corpo lúteo. Ele passa a produzir o quê? Progesterona. A progesterona, feedback negativo, inibe a produção de LH e o corpo lúteo começa a regredir. Quando cai a taxa de estrógeno e progesterona, a mulher menstrua. Começou um novo ciclo, vai produzir FSH de novo. E assim vai até que todos os folículos do seu ovário sejam gradativamente eliminados. Quando todos os folículos terminarem, ou a maior parte deles, a mulher estará entrando em menopausa. Certo? Ela entrará em menopausa. Ok? O folículo se desenvolvendo, olha, o ovácito primário, formando as células foliculares, folículo de Graafi, pronto para ovular. Tá certo? Bom, agora existe uma coisa importante de ser dita que vai dar embasamento para nós estudarmos algumas coisas sobre métodos contraceptivos. Quando nós pensarmos lá no ciclo menstrual, vamos voltar nele aqui. Ó. Sempre que vocês verem alguma apresentação didática em algum livro, eles vão falar num ciclo menstrual de 28 dias. Mas as meninas que estão me escutando aí devem saber. Não é sempre 28 dias. Né? Não é entre uma mulher e outra, e não é, na maioria das vezes, para a mesma mulher. Então, a mulher não tem ciclo sempre de 28 dias. São poucas as mulheres que têm um ciclo menstrual regular, com o mesmo número de dias todos os meses. São poucas, hein? Mas, vamos imaginar um ciclo de 28 dias. Quando que a mulher estará ovulando? Olha que interessante isso, preste atenção. A ovulação ocorre 14 dias antes da menstruação. Lógico que se for num ciclo de 28 dias, 14 dias representa 14 dias do começo e do final. Mas se for um ciclo de 30 dias, 14 dias antes da ovulação, antes da menstruação, representa 16 dias depois que começou a menstruação, o ciclo menstrual. Ficou claro isso? Então serão 14 dias antes da mulher menstruar e não depois que ela menstruou. Por que isso é importante? Porque nós dizemos que esse aqui é o período fértil da mulher, o 14º dia antes da próxima menstruação. Esse é o dia que ela está fértil. A gente considera o dia fértil 2 dias antes, 2 dias depois. Por quê? Porque o dia que ela ovulou
é o dia que o óvulo saiu do ovário e está indo lá para a tuba. Lembra da tuba? Muito bem. Esse óvulo ele tem um tempo de vida de aproximadamente 48 horas, 2 dias, tá? Então, 2 dias depois que ovulou, a mulher ainda pode encontrar o espermatozoide num ato sexual, o óvulo encontrar o espermatozoide e fecundar. Mas o espermatozoide também aguenta dentro do corpo da mulher aproximadamente 2 dias. Então, se teve uma relação sexual 2 dias antes de ovular, o espermatozoide pode encontrar o óvulo no meio do caminho. Tá bem? Então, voltando naquela imagem lá na frente, quer ver? Ó? Devagarinho, vamos lá para frente. Olha isso aqui. Ó. A mulher está ovulando, certo? Esse dia da ovulação é um dia fértil, mas que, se há 2 dias atrás a mulher teve uma relação sexual, logo de cara já pode ocorrer uma fertilização aqui, uma fecundação. Mas se a mulher ovular e 2 dias depois encontrar o espermatozoide subindo, também pode ocorrer uma fecundação. Normalmente a fecundação ocorre no primeiro 1/3 da tuba uterina, no primeiro até o segundo 1/3 da tuba uterina. Uma vez fecundado, essa célula agora chamada embrião, né, vai se implantar na parede do endométrio. Por isso que o endométrio teve que ser preparado pelo estrógeno e pela progesterona, caso ocorra a fecundação. Mas se não ocorreu a fecundação, o óvulo morre e é reabsorvido na própria parede da tuba uterina. Tem pessoas que acham que quando a mulher está menstruando, ela está liberando o óvulo. Besteira, tá? Besteira. Quando a mulher menstrua, o óvulo já morreu há uns 10, 12 dias atrás. E ele já foi absorvido pela tuba uterina. É uma célula, é absorvida, é fagocitada, é destruída. Tá bem? Mas se ela foi fecundada, vai ocorrer a implantação. Tá bom, pessoal? Então, essa é a fisiologia do sistema reprodutor feminino. Outros aspectos nós vamos discutir um pouquinho quando nós formos falar em métodos contraceptivos e o processo de fecundação propriamente dito, que é uma próxima aula. Tá ok?